Bom, pessoal, hoje então a gente veio aqui conversar sobre o Março Amarelo e trazer. Eu queria começar a nossa conversa trazendo dados que para mim foram muito tocantes quando eu levantei esses números recentemente. Eu sempre estudo bastante sobre endometriose e é a minha prática do dia a dia, e esses números sempre são atualizados. E eu não sei se vocês têm ideia da dimensão que é a doença, não só na vida do indivíduo, mas na vida do coletivo de tantas mulheres. Então, de dados impressionantes, a gente tem que quase 180 milhões de mulheres no mundo têm endometriose. Para quem me acompanha aí nas redes, sabe que esse final de semana a gente fez o evento EndoFlow e eu trouxe esse dado lá também, porque é um dado marcante, né? E para a gente ter uma ideia de dimensão do que é 176 milhões, é 3 vezes a população mundial de diabéticos no mundo. Então, olha quantas iniciativas a gente tem, tanto na rede pública quanto na rede privada, para cuidar dessas mulheres ou dessas pessoas com diabetes, e comparativamente para a endometriose, a gente tem muito pouco investimento e ações efetivas para cuidar dessas mulheres. Então, esse é um dado bem alarmante, né? 1 em cada 10 mulheres, isso eu acho que praticamente todo mundo aqui já sabe, ou você tem endometriose, ou você vai conhecer alguém que tem endometriose na sua casa, parcerias, filhas, enfim, com certeza você vai cruzar com a doença em algum momento da sua vida. E existe sim uma média de atraso diagnóstico de 8 a 10 anos, do início dos sintomas até o diagnóstico adequado. A gente acredita hoje que esse atraso seja por diversos fatores associados, né? Então, o primeiro é que o diagnóstico não é feito de maneira adequada. Então, profissionais não são capacitados para identificar sintomas. Agora que a gente está desenvolvendo melhor o diagnóstico por imagem acurado, então isso impacta com certeza no atraso desse diagnóstico. Além disso, a gente é ensinada que sentir dor é normal, né? E isso é algo muito grave. A gente não é ensinada a se conectar com o nosso próprio corpo desde cedo, identificar sinais de alarme dele. Então, e eu acho que isso tem mudado muito, tem me trazido muito conforto, que várias mulheres chegam no consultório já dizendo, eu acho que eu tenho endometriose, né? Você já faz o diagnóstico antes de chegar na consulta. Isso é muito positivo, no sentido de que a gente está tendo muito mais acesso à informação e possibilidade de identificação desses sintomas. E eu não sei se vocês têm essa noção, quem me segue nas redes sabe também, eu trouxe esse dado recentemente, mas mulheres com sintomas graves perdem quase 20 horas semanais de trabalho, seja ele trabalho em casa ou trabalho no ambiente formal de trabalho remunerado, né? Não que o em casa não seja formal, mas vamos separar o trabalho que não é remunerado do remunerado. Então, se a gente for pensar nesse número, basicamente você perde mais do que a metade, quase a metade da sua carga horária de trabalho, se você tem um trabalho convencional de 40 horas, né? Então é muito, gente. E eu queria que vocês dessem print, assim, mental nessa tela, porque a próxima vez que vocês ouvirem alguém do lado de vocês dizendo, mas nem existe endometriose, mas é só uma dorzinha, vocês vão dar esses dados e falar, deixa eu te dizer como é que anda a doença no mundo, é assim, né? É um problema realmente sociocultural, e eu acho que trazer dados palpáveis ajuda muito a gente desmistificar um pouco dessa, na verdade, diminuir um pouco a negligência em relação à doença, né? E aí, o que é endometriose, né, gente? Eu começo as consultas já explicando o que é, porque a gente percebe que muitas vezes o conceito está errado. E se a gente não entende o conceito, a gente não consegue direcionar o tratamento. Então, se a gente for pegar aqui, esse é um modelinho que eu uso muito para trabalhar com as pacientes nas consultas. Esse é o modelo da pelve, tá? Então, aqui a bexiga verdinho, útero e intestino. E se a gente for cortar o útero no meio, vai cortar agora, a gente vai ver que tem essas células aí, que são as rosinhas, na camada interna do útero, né? E a endometriose nada mais é do que a presença desse tipo de célula, então células parecidas com essas, fora daí, tá? Então, o lugar mais comum de presença de doença é esse lugar aí que eu tô mostrando para vocês com a setinha, entre o útero e o intestino. E se a gente for perceber, existem essas estruturas aí em amarelo, nas laterais do útero, que são nervos, e esses nervos, eles fazem inervação
do útero, do intestino e da bexiga. Então, entender essa relação é muito importante também para conseguir relacionar com os sintomas. Então, por exemplo, existem pacientes com endometriose que têm sintomas ali na região da bexiga, mesmo sem ter lesão na bexiga. Isso acontece porque durante a presença da doença existe uma inflamação desses nervos pélvicos. Então, inflamando esses nervos, mesmo sem ter doença, eu posso ter sintomas intestinais e urinários, tá? Eu tenho certeza que se tem alguém com endometriose aqui, que deve ter bastante gente, deve sentir sintomas intestinais e urinários, mesmo sem ter doença nessas regiões. Aqui eu coloquei, então, a fotinho do útero para a gente lembrar que são células parecidas com as endometriais, que é da camada interna do útero, fora dali, né? Então, pode estar na tuba uterina, na camada externa do útero, nos ovários, intestino, até diafragma, que é o músculo respiratório, diversas regiões da pelve e do abdômen. E aí, quais são os principais sintomas? Então, dor, né? O que seria a dor, que é uma dor preocupante para a gente, ou seja, aquela que precisa ser investigada. É uma dor que você dá uma nota, se você pensar na sua dor, a primeira pergunta que eu faço é essa. Qual é o grau de dor? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua dor? Se você dá a nota de 5 para cima, então uma nota 5 ou mais, de maneira repetida e frequente ao longo dos meses, você pode ter endometriose. Então, a gente chama uma dor moderada, né? E é aquela dor que, eventualmente, vem com outros sintomas associados. Então, dor na relação sexual é um dos sintomas que a gente chama de mais específicos para a doença. O que significa isso? Se você tem dor durante a penetração, principalmente, eventualmente ela pode vir depois do estímulo ou depois do orgasmo, mas normalmente aquela dor durante a penetração, durante a relação com penetração, se você tem esse tipo de dor, você tem quase 90% de chance de ter endometriose. Né? Então, é um dado também muito alarmante. Quantas mulheres a gente não conhece que têm dor na relação e que não investigam? Eventualmente é um tabu, né, para discussão, eventualmente aquela mulher tem medo de levar essa queixa ao consultório, e isso é muito importante a gente perguntar ativamente nas consultas também. Além disso, um sintoma muito associado à endometriose é a dor lombar. Então, os nervos pélvicos que eu mostrei para vocês lá, né, na outra fotinho, eles têm pequenas terminações para a região lombar. E quando a gente tem doença ali do lado dos nervos, que é a região mais comum, que chama ligamento útero-sacros, a gente pode ter uma dor lombar, e eventualmente não é uma dor lombar apenas no período menstrual, é uma dor lombar fora dele também. De novo, quantas mulheres que a gente já atendeu que tem dor lombar e que achavam que era só por conta de uma hérnia ou de um mau jeito que deram, né? E na verdade era endometriose. Sintomas urinários eu expliquei para vocês. A paciente pode ter sintomas diversos, então pode ter dificuldade para urinar, ou pode ter sensação de que não urinou tudo, sensação de ardência, acorda muito para ir à noite no banheiro. Então são sintomas diversos. Fadiga, náuseas e TPM, muito importante, né? Aquela TPM que começa desde o período ovulatório. Em 2020 saiu um trabalho mostrando a correlação entre endometriose e sintomas sistêmicos. O que é isso? Sintomas no corpo inteiro. Então, essa mulher, ela tem uma inflamação que não é apenas uma inflamação pélvica, é uma inflamação no corpo inteiro. Então, ela pode sim sentir uma exaustão, uma fadiga muito intensa, náuseas e vômitos no período menstrual. É também por isso que a endometriose está mais relacionada com doenças psiquiátricas, por exemplo, não é só porque a dor deixa qualquer um fora do eixo, né? Mas também porque a inflamação que dá na pelve também dá no cérebro. Então, essas mulheres já têm estudos mostrando que o cérebro da mulher com endometriose, durante períodos de maior inflamação, pode também estar mais inflamado. Altera os neurotransmissores, que são as pequenas moléculas ali que conectam os neurônios, e pode desencadear, ser um dos fatores que vai desencadear doenças psiquiátricas. E sintomas intestinais. Então, é um sintoma muito comum, pouco perguntado, e eventualmente até negligenciado, né? Eu até mudaria um pouco a palavra, não é só sintoma intestinal, é sintoma gastrointestinal. Então, às vezes, essa mulher tem aqueles sintomas que parecem com gastrite, ou eventualmente diarreia alternada com constipação, e é muito importante a gente investigar também outros fatores associados a esses sintomas, né? A mulher com endometriose tem mais intolerância alimentar,
tem mais chance de ter doenças intestinais específicas, como a síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, enfim. Então, a gente percebe que é uma doença que pega praticamente todos os sistemas aí pélvicos e abdominais. E a infertilidade, né? Eu costumo dizer na minha prática clínica, e hoje a gente tem uma especialista em reprodução humana aqui, a gente conseguiu trazer a Nath, que vai ser excelente para a nossa discussão, mas já adiantando um pouco esse dado, eu falo assim, que a paciente que ter endometriose não é um atestado de que você vai ser infértil, né, para aquelas mulheres que querem engravidar. Mas sim, existe uma relação entre endometriose e infertilidade. Então, essa mulher, ela precisa ser olhada com muita cautela, independente se ela quer ser mãe ou não, né? A ideia é que a gente dê todos os recursos em termos científicos e de diagnóstico para que ela possa tomar as melhores decisões para ela naquele momento ou daqui a alguns anos. Então, existe essa relação, sim, entre endometriose e infertilidade. E aí, gente, esse slide é quase que algo óbvio, mas eu gosto de colocar isso, né, bem descrito, porque o impacto não é só físico, o impacto da doença, é o impacto emocional, a gente já sabe, né? É um impacto social, então já tem estudos mostrando que a mulher com endometriose evita eventos sociais, evita sair porque ela tem muitos sintomas, ou porque eventualmente ela vai sangrar demais e tem medo de ter algum tipo de sangramento com dor, né? Então você vai se adaptando à doença, você molda a sua vida de acordo com a doença e de acordo com a gravidade dos sintomas. E isso é muito relevante quando a gente vai falar de saúde feminina, né? Cadê a qualidade de vida dessas mulheres? Além disso, existe impacto relacional. Tem um estudo, e infelizmente foi feito só com um recorte da população, que é relacionamentos heterossexuais, né? Mas ainda assim a gente precisa considerar que é um dado importante. Mulheres com endometriose se relacionando com homens, existe uma taxa de separação dos casais de em torno de 10% a mais de casais que não têm a endometriose envolvendo ali ou sendo um fator na relação. E isso vai além do relacionamento sexual, tá, gente? Isso tem a ver também com a dificuldade da parceria, de lidar com alguém com dor, de lidar com alguém com sintomas. Essa mulher, ela fica muito acuada, não consegue trazer toda... Quem convive com alguém com endometriose sabe, é muito desgastante para todo mundo ter dor ou ter sintoma e parecer que nunca vai acabar. É uma jornada que parece que é eterna, né? Que não tem um fim, que não tem direcionamento. Então, isso impacta muito nos relacionamentos. E com certeza financeiro. Né? Financeiro em quais sentidos? Financeiro no sentido sociocultural, né? Social. A gente sabe que existe um gasto, os estudos já mostram, mundial, né? Então, um gasto anual no mundo de em torno de 10 mil euros por mês dos sistemas de saúde, seja ele público ou privado, com a mulher com endometriose, em tratamentos, internações e idas ao PS. Isso é um gasto público, né? Então, social. E o gasto individual, isso com certeza também. Então, essa mulher, ela precisa, eventualmente, do acompanhamento com o ginecologista, do acompanhamento com o nutricionista, com a fisioterapia pélvica, com a osteopata, comprar medicação, investir em uma cirurgia, diminui o quanto ela consegue trabalhar, como eu já mostrei para vocês, então reduz a carga horária de trabalho, então existe impacto financeiro. Então, eu diria que é difícil a gente ver uma doença que impacta tantas áreas da vida de alguém, né? Por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui hoje, todas as ações de conscientização que a gente tem feito, não só a gente, mas sobre o Março Amarelo. Né? E quais as causas da doença, gente? Isso aqui eu explico em toda consulta. Toda primeira vez que alguém vai no consultório, eu explico. Por quê? Porque existia uma teoria, que é uma teoria antiga, que dizia que a endometriose se originava no útero. Então, é a teoria da menstruação retrógrada. Não sei se alguém já ouviu aí falar. Basicamente é que ela dizia que, ao invés de você menstruar, né, o sangue sair ali pela vagina, esse sangue refluiria pelas tubas uterinas, cairia na cavidade abdominal e esses focos se implantariam ali na pelve e causariam a doença. Hoje a gente já sabe que a teoria da menstruação retrógrada não explica diversas nuances da doença. Então, por exemplo,
A presença de endometriose em mulheres sem útero, a presença de endometriose em homens, apesar de raro, pode existir. A presença de endometriose em mulheres que não menstruaram, por exemplo, já foram identificados focos em fetos femininos, né? E a gente sabe também que em torno de 80% a 90% da população feminina, independente se tem endometriose ou não, vai ter esse fenômeno de menstruação retrógrada. E não necessariamente tem endometriose. Então a gente já sabe que a gente acredita que o que explica a presença da doença é uma união de fatores. Que fatores? Genéticos. Então, diversos genes determinam a presença da doença, uma união de genes. E o que esses genes provavelmente determinam? Eles determinam a presença desses foquinhos fora do lugar. Então, eu explico para as pacientes assim: quando você estava lá na barriga da sua mãe, sendo formada, o embriãozinho, existe uma migração celular para a formação dos órgãos. E na mulher com endometriose, pode haver uma falha nessa migração e as células param ao longo do caminho. Né? Ou células que não necessariamente pararam ali ao longo do caminho, mas que se modificaram ao longo da vida para virarem células parecidas com as endometriais. E essas células, elas ficam quietinhas ali, né? Até existirem alguns gatilhos para o estímulo do crescimento celular. O principal gatilho é o gatilho hormonal. Então, toda mulher tem estrogênio que circula no corpo, e o estrogênio é o principal estímulo para esses focos. Por isso que várias mulheres têm dor desde a primeira menstruação. E não é porque ela está menstruando necessariamente, é porque quando ela menstrua, significa que os ovários começaram a liberar estrogênio. E o estrogênio vai lá e começa a estimular os foquinhos de endometriose, né? Além do fato de que na menstruação você aumenta a reação inflamatória pélvica pela própria menstruação, pelo aumento de mediadores inflamatórios. Então, isso causa dor associada. Tá? Existem outros gatilhos, claro, a gente já está estudando, né? A presença de agrotóxicos, por exemplo, no ambiente, que podem ser gatilhos para o estímulo celular, de crescimento da célula de endometriose, gatilhos inflamatórios. Então, na era agora pós-Covid, se é que a gente pode chamar de pós-Covid, saiu um estudo em 2021, não com pacientes com endometriose, mas com mulheres, no público de mulheres, e foi um número bem grande, então teve uma relevância estatística esse estudo, e mostrou-se que mulheres que tiveram Covid tiveram uma piora de cólica versus as que não tiveram Covid. Inicialmente, o estudo levantava a hipótese de que quem teve Covid, né, ficou mais estressada e aí piorou cólica. Mas eles conseguiram mostrar nesse estudo que não foi isso, foi, na verdade, aumento de mediador inflamatório local. Então, isso é um dado muito relevante. Imagina se quem não tem endometriose piorou cólica, quem tem, muito provavelmente piorou mais ainda, né? Então, é uma doença multifatorial. E da mesma maneira que a doença tem diversos fatores que impactam no seu aparecimento, o tratamento também ele é multimodal, tá? Então, a gente combina técnicas para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. E aí a gente entra na pergunta já que algumas pacientes fazem, que é, mas tem cura endometriose, né? Eu costumo dizer que o conceito de cura ele é relativo, no sentido de que, na minha concepção, cura significa você devolver a qualidade de vida para alguém ou você ajudar aquela mulher a atingir os seus objetivos na vida, seja ele uma gestação, seja ele melhorar performance no trabalho, conseguir fazer exercício físico, enfim, cada uma tem o seu objetivo. Então, eu costumo dizer que mesmo que a gente, por exemplo, opere essa mulher e retire os focos, os outros fatores, né, os genéticos, os embriológicos, os ambientais, a gente não consegue controlar ainda. Então, a cura cirúrgica pode existir, ou seja, se essa paciente for bem operada, com remoção completa dos focos, os focos não estarão mais lá, mas ela vai precisar ser vigiada ao longo da vida para entender se esses focos não voltam ou não voltaram, tá? A chance de recidiva pós-cirurgia, para a maioria das pacientes, é em torno de 10%, e para a doença no ovário, em torno de 23%. Então, esse dado não é um dado para que a gente fique desesperada, né? Ai, meu Deus do céu, vai voltar a doença, mas sim para a gente conseguir trazer um pouco mais o pé no chão, no sentido de entender a endometriose como qualquer outra doença crônica. Por exemplo, uma pressão alta. Pessoas vivem com pressão alta a vida inteira,
né? Se ela começar a descontrolar ali, estilo de vida, ficar mais estressado, ou outros fatores associados, ela pode ter uma piora da pressão, ou um descontrole pressórico. Mas, se ela fizer um bom controle, ela vive a vida inteira com qualidade de vida e super bem. Então, eu tenho feito essa base comparativa para a gente ajustar um pouco a expectativa do que a gente pode fazer para paciente com endometriose, e a gente pode fazer muito, devolvendo qualidade de vida. E aí, gente, como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico. O que significa isso? A partir daqueles sintomas que eu mostrei para vocês, a gente suspeita muito, né? Suspeita muito da doença. A gente tem, eu falo que é um faro. Você vai somando ali os sintomas e você fala, essa paciente tem endometriose, independente do que os exames vão falar. E claro, hoje, no Brasil, a gente é referência mundial em diagnóstico por imagem de endometriose, então a gente se orgulha muito disso, a gente tem excelentes radiologistas, especialmente em São Paulo, e é um recurso excelente a gente associar aí um mapeamento adequado para diagnóstico e para segmento da doença e, eventualmente, planejamento cirúrgico também. Então, os dois principais exames são o ultrassom transvaginal com preparo do intestino, né? A paciente toma um laxante, faz uma dieta específica um dia antes. Eu coloquei aqui uma imagem feita por uma das nossas colegas radiologistas, a doutora Lilian Fazion. Além do laudo, os colegas radiologistas fazem essa representação visual, que é muito importante para a paciente entender, e para o médico também fazer um segmento visual, é muito importante. Então, esse caso, por exemplo, essa mulher tinha essa imagem é como se a gente estivesse olhando ela de costas, tá? Então, tem o intestino ali atrás, o útero no meio, e a bexiga na frente. Então, a gente vê que ela tinha doença um pouquinho, tudo que é pretinho é doença. Então, um pouquinho ali entre o útero e a bexiga, tinha um cisto de endometriose, ou tem um cisto de endometriose aí no ovário à direita, esse vermelhão. Tem ali no útero sacro, que é atrás do útero, e tem até, inclusive, doença no apêndice. A doutora Lilian desenhou ali o apêndice secal. Tá? Então, dá para a gente visualmente não só explicar para a paciente, como também ter uma boa ideia do que está acontecendo ali na pelve dessa mulher no pré-operatório ou durante o segmento. E o tratamento, gente, o tratamento ele envolve diversas frentes, tá? Eu vou citar algumas aqui, a gente vai parar um pouquinho, principalmente na parte cirúrgica, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, e na parte da fertilidade também. Então, o carro-chefe de tratamento para as pacientes com endometriose envolve medicações. O que a gente pensa quando a gente vai medicar alguém com endometriose? Primeiro, em controlador. Então, quem é minha paciente sabe, eu não sei se tem minhas pacientes aqui hoje, mas aproveitando, quem é minha paciente sabe. Eu sempre falo que a gente foi ensinada a vida inteira a conviver com a dor, né? Desde lá de criancinha, que a gente tem que suportar a dor. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer para a gente, para nós mesmas, e para a endometriose. Por quê? Imaginem que vocês têm um estímulo constante na pelve de vocês, né? Ela tá lá, a endometriose, inflamando, inflamando, inflamando. Isso vai mandando uma mensagem para o nosso cérebro de comando de dor. Então, fica estimulando aquela via neuronal de dor. E com isso, cada vez mais, a gente vai precisando de mais medicação para controlar aquela dor, porque aquela via neuronal está muito estimulada. Então, o ideal é que a gente não fique tolerando dor. É o contrário do que ensinaram para a gente lá desde criança, tá? Então, começou a ter dor, o ideal é ser medicado com analgésico, e aí tem diversos, cada mulher tem a sua ginecologista para te acompanhar e ajustar a dose de medicação, então tem que iniciar a medicação de horário e em doses adequadas. E com isso a gente diminui esse estímulo neuronal cerebral, né? Reduzir a inflamação, claro, existem medicações que estão sendo estudadas que auxiliam a reduzir nossa inflamação, uma delas é o extrato de canabidiol. A gente tem pouco estudo ainda para paciente com endometriose, mas uma das vertentes desses estudos é justamente não só reduzir a dor, como reduzir o processo inflamatório. E aí a pergunta, né? As medicações, especialmente o tratamento hormonal, impede o crescimento da doença? Então, eu queria parar um pouquinho aqui para falar do tratamento hormonal. O tratamento hormonal seria com
anticoncepcionais, via oral ou qualquer outras vias, o DIU, né, quaisquer outras vias, o DIU Mirena. Então, todos esses são recursos que podem ser utilizados para tratar as mulheres com endometriose. E o foco do tratamento hormonal é controlar sintomas, principalmente. A gente ainda não tem estudos robustos que, para todas as pacientes, o uso hormonal vai diminuir a doença ou impedir progressão, tá, gente? Então, o foco do tratamento hormonal, na maioria dos casos, é controlar sintomas, e ele faz isso não porque ele para a menstruação, principalmente porque ele reduz o estrogênio que circula no nosso corpo. Então, esse é o principal meta do uso hormonal. Então, aquela mulher, por exemplo, que toma pílula e quer fazer pausa para sangrar, fazer aquele sangramento entre cartelas, não tem problema, não vai impactar na doença isso. Justamente porque ele está fazendo o efeito dele de reduzir o estrogênio. Uma ressalva que eu queria deixar também nesse caso é que pacientes que têm doença no ovário, a gente usa sim o bloqueio hormonal para impedir crescimento do cisto. Isso já tem muito estudo comprovando, né? Saiu inclusive um estudo recente que reduz o tamanho do cisto. Então, cada caso precisa ser individualizado, tá? E eu trago esses dois pontos porque vocês devem estar com a cabecinha pensando aí, mas eu uso, mas eu não uso, será que eu preciso, será que eu não preciso? Isso tem que ser sempre individualizado em consulta, qualquer tipo de tratamento, mas especialmente tratamento hormonal, que é algo que gera muitas dúvidas, é sempre individualizado, tá? Não existe receita de bolo para todo mundo. E sempre as medicações também têm que visar tratar causas secundárias. Então, por exemplo, aquelas pacientes que já sensibilizaram as vias neuronais, a gente precisa usar a medicação para dessensibilizar essas vias neuronais. Pacientes que têm contraturas dos músculos, a gente precisa usar medicações para relaxar os músculos, né? Aquelas contraturas secundárias à endometriose. Então, a gente sempre usa as medicações a nosso favor nesse sentido também. E aí, o estilo de vida, isso a gente já sabe, né? Falo muito. Não existem evidências suficientes para dizer que o ajustar o estilo de vida vai impedir crescimento de doença, tá, gente? A gente não tem isso na literatura ainda. Mas com toda certeza, os estudos já mostram melhora sintomas. Então, ter um sono de qualidade, fazer exercícios físicos, especialmente aeróbico, ajustar a parte alimentar e manejar o estresse são pontos essenciais no tratamento de qualquer doença crônica e especialmente da endometriose. Não menos importante, a equipe multidisciplinar, né? Eu costumo dizer que o trabalho do ginecologista e da parte cirúrgica, do uso de medicações, são ferramentas que compõem o tratamento da endometriose. E a gente nunca trabalha sozinho. Então, várias vezes, a gente precisa de suporte de todos esses profissionais. E o que eu costumo fazer em consulta para direcionar essas mulheres vamos elencar o que hoje é mais importante. Hoje é mais importante a nutrição, né? Você está com sintomas mais que sugerem que a nutrição vai ajudar, então a gente encaminha para o nutricionista. Ou é mais a fisiopélvica, então a gente elenca o que é prioridade hoje, porque eu sei que, primeiro, que financeiramente é inviável fazer tudo, muitas vezes, e segundo, que você não tem tempo, né? Você para fazer só isso da vida. Então, a gente acaba elencando aí quais profissionais que vão ser prioridade nesse momento, tá? E aí eu parto para a parte cirúrgica, gente. Então, a gente sabe que a cirurgia pode ser um recurso muito importante para as pacientes com endometriose. E sempre quando a gente vai indicar uma cirurgia, a gente precisa seguir critérios que a gente tem em literatura, certo? Então, a gente tem sim um direcionamento bem robusto em relação a quais mulheres vão se beneficiar da cirurgia. Justamente porque, primeiro, a cirurgia é uma ferramenta, então ela não resolve todos os sintomas necessariamente, tá? Então ela precisa ser bem utilizada, ela precisa ser bem feita por equipes qualificadas, e a gente precisa ajustar a expectativa daquela paciente em relação ao que a cirurgia pode entregar. Então, quando que a gente opera a mulher com endometriose? Essa é a principal dúvida, né? Eu preciso operar? Então,
quando a doença, primeiro, são 4 situações, tá? A primeira situação é quando a doença está em locais da pelve e do abdômen que podem gerar consequências graves e de urgência para aquela mulher. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o desenho, o apêndice, que é esse verdinho, o seco, que é esse mais gordinho, o ilho, que é esse, são todas as porções do intestino, tá? Que é esse mais fininho, e o ureter, que é o canal que leva a urina do rim, que é ali em cima, até a bexiga. Por que a gente opera quando tem doença nesse lugar? Independente dos sintomas da paciente. No ureter, no seco e no ilho, a doença ali pode, se crescer, obstruir. Então, por exemplo, no caso do ureter, se obstrui, né, começa a ter um risco de perda do rim ali para cima, porque a urina vai acumulando e o rim vai dilatando. No ilho e no seco também. Então, quando a doença vai crescendo e compromete ali a conexão entre seco e ilho, pode obstruir, a paciente precisa ser operada de urgência. E no apêndice, igual aquele caso que eu coloquei para vocês na figurinha lá, que a doutora Liliana desenhou, que tinha doença no apêndice, a gente sempre indica a cirurgia, e não porque vai causar apendicite, mas porque pela imagem a gente não consegue separar aquele nódulo de algo benigno, ou seja, sendo endometriose, né? A gente não tem como dizer que aquele nódulo é endometriose, ou que ele não é algo maligno, que a gente chama de tumor carcinoide de apêndice. Então, a gente sempre opera para mandar para o patologista, para o laboratório, né, para a biópsia, para entender se esse nódulo é maligno ou não, tá? Então, essa é a primeira situação. Aqui eu coloquei até uma fotinho, gente, inclusive, mais para frente vai ter uma fotinho cirúrgica, tá? Então, se alguém tiver algum desconforto em relação a ver, que eu sei que vocês gostam, a maioria. Se alguém tiver algum desconforto em relação a ver, eu vou avisar antes, tá? É um slide. Coloquei uma fotinho do apêndice aqui com uma lesão. Aí, a segunda indicação de cirurgia é aquela mulher que tentou tratamento clínico e que não melhora. Ou seja, eu preciso tirar aqueles focos para ajudar a melhorar a qualidade de vida. Terceira situação é quando aquela mulher tem doença no ovário, um cisto acima de 4 centímetros, justamente porque tem risco desse cisto ou romper, ou infeccionar, ou essas células do cisto dos cistos que vão crescendo, né, o que são maiores, a gente não tem como diferenciá-las de células potencialmente malignas, ou seja, que lá na frente podem causar alguma consequência secundária para a paciente em termos oncológicos, né? Então, câncer. Então, a gente opera sempre doença ovariana acima de 4 centímetros. E, claro, naquela mulher que tem infertilidade, e aí a gente vai discutir, eu vou discutir com a Nath também, porque a infertilidade é o caso que gera mais dúvidas, né? Tem várias nuances em relação a quando operar a mulher com endometriose e infertilidade. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente aí. E aí, continuando na parte cirúrgica, a gente sempre tem que operar essa mulher por técnicas minimamente invasivas, tá? Ou seja, pequenos cortes, a gente introduz as pinças ali e opera com uma câmera que amplia a imagem. Então, sempre no umbigo a gente introduz a câmera e nos outros cortinhos da barriga, de em torno de meio a 1 centímetro, a gente introduz as pinças. E as duas técnicas, laparoscopia e cirurgia robótica, são técnicas minimamente invasivas por esses pequenos cortes. Então, são pequenas incisões. A recuperação é muito mais rápida do que uma cirurgia convencional, né, de um corte de 12 centímetros. E as técnicas minimamente invasivas, elas oferecem uma qualidade técnica muito mais avançada do que a cirurgia por corte grande, né? Por corte da cesárea ali. Por quê? Justamente porque a gente consegue introduzir essa câmera e ampliar a imagem e acessar locais que na cirurgia aberta a gente não conseguiria. Então, hoje, a cirurgia para endometriose, todos os estudos mostram que o padrão ouro, ou seja, o que a gente deve buscar e oferecer para aquela paciente é que ela seja operada por laparoscopia ou por cirurgia robótica. E qual que são as principais diferenças? Aqui eu coloquei para vocês um vídeo, né, eu operando o robô, manuseando o robô. Então, a principal diferença entre a laparoscopia e a cirurgia robótica é que a gente visualiza melhor as lesões e a gente tem uma angulação melhor das pinças. Então, coloquei aqui, eu fico mexendo na região do console, né? Então, dos braços do robô e visualizando ali as lesões. Então, vocês percebem que
os movimentos das pinças são muito delicados, tá? E aqui, os auxiliares, eles ficam ali com a paciente manipulando os braços robóticos, trocando as pinças. Então, a gente consegue ter uma finesse maior do que a laparoscopia e uma angulação das pinças que vai ajudar em situações específicas, tá? E agora é a hora da fotinho, gente. Eu vou mostrar. Quem não quiser não ver, eu já falo para retornar quem tiver aflição, tá certo? Então, aqui é uma das situações que a gente usa a cirurgia robótica, endometriose no diafragma. Vocês veem que é uma lesão bem grande, tá? Então, a gente consegue acessar regiões da pelve e do abdômen que a laparoscopia não acessa, pela angulação das pinças, tá? Então, a gente vê ali, cortou o diafragma, vê o pulmão em cima e vê a doença, o nódulo de doença aí, transpassando o músculo diafragmático. Gente, quem quiser voltar por conta das sensibilidade aí das imagens, pode voltar. Antes da gente passar para a fertilidade, só queria dizer que tanto a laparoscopia quanto a cirurgia robótica, as duas entregam qualidade muito semelhante em relação a resultados finais, desde que sejam feitas por cirurgiãs e equipes capacitadas, tá? Hoje a gente ainda não tem na literatura evidência de que a robótica para endometriose é superior à laparoscopia. Na prática, a gente vê que casos de doença avançada, paciente operada várias vezes, doença no diafragma, como eu mostrei para vocês, que requer uma angulação das pinças, doença na vagina ou múltiplas lesões no intestino, a gente sabe que o robô, sim, é muito superior. Né? Vocês viram que eu opero sentada, os auxiliares também ficam sentados ao longo do procedimento, então é uma cirurgia que fica mais descansada, a equipe inteira, além da visualização ser melhor e além da angulação das pinças ser superior. Isso melhora a qualidade técnica. Então, é um recurso muito benéfico, ao meu ver, para essas mulheres com endometriose. Nath, vou passar a palavra para você desse slide, quando a gente vai falar de fertilidade, depois para a gente discutir um pouquinho as dúvidas principais. Obrigada, Ju. Eu só um ponto que você estava comentando aí das cirurgias e dos benefícios que você vê como cirurgiã, e eu acho importante, não sei se você falou, mas são cirurgias muito longas, gente. Então, a Ju, eu não sou cirurgiã, não trabalho com a parte cirúrgica da endometriose, mais a clínica e fertilidade, mas às vezes a doutora Ju faz cirurgias de 8 a 10 horas, né? Então, são cirurgias extremamente longas, por isso que eu acho que é tão importante ela ter esse conforto, o time todo, né? Mas é incrível, incrível esse trabalho de conseguir tirar essas lesões por ferramentas tão tecnológicas. Eu fico encantada. Mas agora falando um pouquinho mais sobre fertilidade, bom, a gente tem dois pontos muito importantes quando a gente fala de fertilidade e endometriose. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer para vocês é que ter endometriose não significa necessariamente ter infertilidade. Mas, infelizmente, 1/3 das mulheres que vivem a endometriose vão experimentar também uma infertilidade associada. No próximo slide, depois a gente vai falar um pouquinho dos motivos pelos quais isso acontece, tá? E o contrário também não é verdadeiro. Então, nem toda mulher que tem infertilidade, mulher não, né? Todo casal heterossexual, né? Porque quando a gente fala de fertilidade, de infertilidade, a gente não olha só para uma pessoa, a gente tem que olhar também para o fator feminino e para o fator masculino. Mas então, nem todas as mulheres que vivem infertilidade vivem a endometriose. Então, isso é muito importante. Mas, obviamente, devido a essa correlação tão frequente, a gente acaba investigando em praticamente todas as mulheres que têm uma infertilidade e, eventualmente, são sintomáticas, como a doutora Ju comentou. Bom, ainda assim, existem duas formas da gente olhar para a endometriose quando ela está associada com a fertilidade. Então, um olhar é o olhar de abordagem preventiva, e é um olhar que nós da OIA somos de fato pioneiros, porque a gente olha para a fertilidade
de forma preventiva, pensando muito na reserva ovariana, no nosso estoque de óvulos, e nessa abordagem preventiva da fertilidade, a gente também faz uma triagem das mulheres que têm o maior risco de estarem vivendo também uma endometriose. Então, como a Ju trouxe, a gente sabe que é uma doença extremamente prevalente, extremamente negligenciada, que muitas mulheres podem viver e não sabem, né? Acho que, infelizmente, muitas pessoas aqui já devem ter vivido um pouco isso de ter dor é normal e ter dor não é normal. A gente precisa, sim, de uma investigação mais profunda. E então, do ponto de vista preventivo, a gente tem esse olhar, a gente vai olhar para a reserva ovariana e a gente vai olhar também para os riscos de ter uma endometriose associada. Do ponto de vista de tratamento da infertilidade, ele é muito amplo. Então, quando a gente identifica que existe uma infertilidade e existe em associação à endometriose, aí é uma discussão extremamente individual, de caso a caso, ainda que a gente saiba que existem vários mecanismos de ação pelos quais a gente vê que essa mulher ela chegou a um quadro de extrema dificuldade para engravidar e ter um bebê saudável, tá? Então, do ponto de vista do tratamento, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, mas existem várias estratégias que a gente pode usar e é extremamente importante que o médico especialista em reprodução humana discuta e leve essa discussão para o especialista em cirurgia minimamente invasiva, como a doutora Ju. Então, trabalhar nessa parceria, com certeza, otimiza muito os resultados. Por isso que é tão importante a gente estar discutindo todos esses temas aqui hoje com vocês. Pode passar, Ju, por favor. Agora, nossa primeira pergunta, Nath. Como a endometriose pode afetar a fertilidade? Bom, então, vou trazer para vocês, basicamente, 4 formas pelas quais a gente tem uma diminuição da fertilidade, do potencial reprodutivo dessa mulher e desse casal. Então, acho que o primeiro fator é o fator da inflamação crônica e muitas vezes generalizada que a endometriose ela causa. Então, a gente sabe que quando a gente tem um aumento dessa inflamação, a gente pode sim ter uma diminuição da capacidade, por exemplo, de nidação de um embrião no útero. Então, a gente já viu, os estudos eles são muito coerentes no sentido que, por exemplo, a adenomiose, que é um tipo de endometriose, quando não tratada previamente, a gente sabe que as chances de implantação, elas diminuem muito por diversos fatores. Um segundo ponto, depois da inflamação que a gente tem na pelve, é a alteração das estruturas anatômicas. O que é isso? Então, naquele modelo que a Ju trouxe, a gente viu uma imagem super bonitinha que nem sempre reflete como é a anatomia pélvica feminina na realidade. Obviamente, aquilo é um modelo. Então, a gente precisa que os nossos órgãos reprodutivos estejam funcionando. Então, por exemplo, a trompa uterina, eu gosto sempre de trazer nas consultas que ela não é só um túnelzinho que tem a captação do óvulo e permite o encontro com o espermatozoide. Não, gente. Ela é um órgão vivo, ela tem algumas propriedades, como, por exemplo, a quimiotaxia, que então vai atrair esse óvulo para ela e ela vai ter uma certa motilidade, ela vai ter alguns movimentos ali que ajudam a levar tanto o óvulo para a região da ampola, que é a região onde a gente tem a maioria das taxas de fecundação, onde a maioria dos óvulos encontra com o espermatozoide, e depois levar esse, então, óvulo fertilizado para dentro do útero, que agora ele chama embrião, né? Então, a gente precisa que as trompas, elas estejam funcionando adequadamente.
Por isso que existe um exame que a Ju pede, nós da área da fertilidade a gente também sempre pede, que é para ver a permeabilidade, a capacidade dessas trompas estarem pérvias, né, estarem abertinhas, e também como que elas estão ali do ponto de vista de anatomia, se elas estão enoveladas, ou seja, um pouquinho enroladinhas, se existem aderências pélvicas, que, como a doutora Ju trouxe, podem trazer um prejuízo para esse encontro. Em seguida, a gente também tem a diminuição da qualidade de vida. A qualidade de vida, gente, ela vai afetar. Qual é o principal ponto? Ela vai diminuir, vai aumentar as dores durante as relações sexuais. E quando a gente tem relações sexuais menos prazerosas, nós somos seres humanos. É fato que a gente vai ter uma diminuição da libido, a gente vai ter uma diminuição do desejo ali de estar num ato sexual. Então, nós sabemos que menos relações sexuais, com certeza, menos chances de gravidez. Então, o número, a frequência das relações sexuais no mês, ela está diretamente relacionada com as taxas de gravidez e de bebês nascidos vivos. E por último, e não menos importante, talvez um dos mais importantes, é a queda da reserva ovariana. Então, provavelmente muitas de vocês que já acompanham a gente aqui na OIA sabem que o estoque de óvulos, que é o nome mais leigo para reserva ovariana, o nosso estoque de óvulos ele é finito, né? Diferentemente dos homens, que são uma fábrica, entre aspas, de espermatozoides, e tem esse estoque de espermatozoides que se renovam a cada aproximadamente 3 meses. Então, nós somos um reservatório, ao longo da nossa vida a gente tem uma diminuição da reserva ovariana, e os estudos já demonstram que muitas mulheres, principalmente aquelas que são acometidas da endometriose ovariana, que são aqueles cistos que a doutora Gil trouxe, que são os cistos endometrióticos, né, os endometriomas, eles podem sim afetar a reserva ovariana e diminuir a reserva ovariana de forma mais rápida, tá? Então, esse também é um fator extremamente importante. Então, vamos lembrar sempre desses 4 fatores. Perfeito, Ju, um ponto. Não, eu acho que é perfeito, a melhor explicação de todas. Bom, então tenho endometriose. Preciso pensar em congelar meus ovos? Bom, não sei se a gente tem um consenso, né, Ju? Mas, assim, o fato é, gente, nem todas as pessoas que têm endometriose precisam se desesperar e fazer um congelamento de óvulos de forma urgente, tá? Nós, da OIA, a gente acredita muito no planejamento reprodutivo. Então, para a gente dar essa conduta, na minha opinião, a gente precisa unir qual é o grau da endometriose, qual é o grau do acometimento, qual a idade dessa mulher, quais são os planos de vida dessa mulher. Então, por exemplo, se ela tem 28 anos, mas ela já está pensando em engravidar e ela tem uma boa reserva ovariana, uma endometriose controlada, não tem indicação cirúrgica, não tem aqueles tais daqueles endometriomas, eventualmente ela não é uma candidata ao congelamento de óvulos, tá? Ainda assim, existem muitas mulheres que vão ser candidatas ao congelamento de óvulos. Quero ouvir a opinião da doutora Ju, mas, no geral, a gente gosta de pensar no congelamento de óvulos antes de cirurgia, tá? Ju, acho que vale você complementar e até dar a sua opinião. Então, gente, isso é muito importante que a Nath falou, da conexão entre a cirurgia, né? Então, quem vai fazer a cirurgia, ou quem conduz essa mulher, independente da parte cirúrgica ou não, e o especialista em reprodução humana, que seria a Nath. Por quê? Existem alguns casos que a gente recomenda com mais propriedade o congelamento de óvulos para a mulher com endometriose. Eu sempre falo assim que
tem duas situações. Aquela que você fala, eu tenho certeza absoluta que eu não quero ser mãe, ou pelo menos não mãe biológica. Para esses casos, a gente não precisa pensar em congelamento. Ela tem certeza absoluta que não quer nunca ser mãe de maneira biológica, né? Com seus próprios ovos. Ok. Agora, aquela mulher que não sabe se quer algum dia ser mãe com seus próprios ovos, ou aquela mulher que tem certeza que quer, mas não agora, essa mulher tem que ser olhada com mais calma. Sobre quais aspectos? Os principais aspectos que eu costumo avaliar são, se essa mulher tem endometrioma, igual a Nath falou, principalmente nos dois ovários, ou seja, se tem os dois ovários com doença, eu recomendo sim um congelamento, porque a gente já sabe que pode haver perda de reserva ovariana, especialmente se você tem doença nos dois ovários. Ou se aquela mulher não necessariamente tem doença nos dois ovários, mas já operou o ovário por algum outro motivo. Por exemplo, ter um teratoma no ovário, um cisto ovariano já foi operado. A gente sabe que mesmo pacientes que foram bem operadas, ou seja, cirurgias feitas por cirurgiãs capacitadas e com qualidade técnica, qualquer manipulação do ovário pode sim haver uma perda de reserva ovariana. Então, se eu estou olhando uma mulher que já teve cirurgia ovariana e que tem doença ovariana, eu consideraria sim o congelamento, se ela quiser ter essa possibilidade lá na frente. Outros fatores associados que a gente considera são os fatores que a gente consideraria em qualquer mulher. Então, idade próxima aos 35 anos, antimuleriano em queda ou muito baixo, que é esse hormônio que a Nath falou, né, sempre associado à contagem de folículos ali, que são as casinhas dos óvulos nos ovários. Aquela mulher que, por exemplo, já fez algum tipo de tratamento para câncer, cada vez mais a gente tem mulheres mais jovens com câncer, a gente sabe que tratamento oncológico impacta na reserva ovariana, e se ela tem endometriose é mais um fator. Então, nesses casos especificamente, eu consideraria, sim, o congelamento, lembrando que é dentro do recorte daquela mulher que quer ter a possibilidade de engravidar com seus próprios óvulos, ou não sabe, ou quer ter a possibilidade, tá? Nath, você quer acrescentar alguma coisa nisso, nessa parte? Não, só que são esses os pontos que você trouxe, e essa discussão e essa individualização, elas são essenciais para a gente manter o potencial reprodutivo das mulheres que são acometidas por endometriose, com certeza. Ótimo. Última pergunta, gente, antes da gente partir para de vocês. Essa é a que gera mais dúvidas, né? Tem endometriose e infertilidade. Qual caminho seguir? FIV ou cirurgia? Eu vou passar a palavra para a Nath, mas eu já adianto que isso é tema de debate em congresso mundial, tá? Então, a gente não tem uma resposta para todo mundo. Ela é sempre individualizada. A conduta é individualizada, mas vamos ouvir a Nath. Gente, primeiro ponto, estou 100% de acordo com a sua resposta, Ju. Gente, essa pergunta, ela é tema quente de todos os congressos. Não existe um consenso. E, no geral, os fivistas, os infertileutas, as Naths falam FIV, as Jus falam cirurgia. Mas na OIA a gente fala mulher. A gente tem que olhar para você, né? Qual é o seu desejo? O que se passa? Quais os caminhos que você pensa em seguir? Não é só o que a gente propõe, né? Quão abertos vocês estão para os tratamentos. Então, nunca é o que eu quero, o que a Ju quer. A gente tem que sempre olhar para os indivíduos que estão na nossa frente, os seres humanos. Então, vamos olhar aqui para a parte prática, né? A resposta é depende. Depende, e muitas vezes o caminho vai ser FIV e cirurgia, ou só FIV ou só cirurgia. Então, não existe essa resposta, não existe esse consenso. A gente leva muitas coisas em consideração, além da endometriose, quando a gente está pensando em decidir, né? Então, a gente leva em consideração o fator masculino. Então, se a gente está falando de um casal heterossexual, né, de um casal que aí um homem e uma mulher que estão tentando há entre 6 ou 12 meses, a gente precisa ver como que está o sêmen,
desse homem, né? A gente precisa ver se, além da endometriose, a gente não tem também, por exemplo, um fator masculino escondido, gente. Acho que a Ju já deve estar cansada de ter recebido casais que só a mulher foi investigada, ela recebeu a mulher provavelmente para ser operada, né? E aí ela falou assim, mas e seu parceiro, seu marido, enfim, fez algum exame? Não, nunca fez o espermograma. E, eventualmente, quando a gente vai pegar um exame, a gente vai ver que existe um fator masculino muitas vezes sério, porque a fertilidade das pessoas está diminuindo. Por quê? Isso tem muito a ver com a nossa mudança na sociedade, né? A mudança do papel da mulher na sociedade. Hoje a mulher ela exerce papéis também fora de casa, ela não trabalha só dentro de casa, ela trabalha fora. Então ela tem outros caminhos para seguir, ela estuda, ela trabalha, ela quer alcançar novos lugares, além do lugar de ser mãe, né? Para as mulheres que ainda querem, enfim. Mas, e aí acabou que a gente colocou muito a culpa só na mulher, mas a gente sabe que o homem também envelhece, a qualidade do sêmen dele, dos espermatozoides dele também pode envelhecer, e não tem só isso, tem o estilo de vida, né, gente? A gente sabe que o estresse está muito presente, infelizmente, hábitos muito ruins, como cigarros eletrônicos, o uso, abuso de álcool, e outros hábitos, enfim, que a gente poderia falar mais uma hora aqui. Mas então a gente tem que olhar o fator masculino. Se a gente tem um caso de endometriose, que a gente vê que não vai ser resolvido apenas com a cirurgia, porque eventualmente esse casal vai precisar de uma FIV também por outros fatores, fator masculino, uma reserva ovariana já muito alterada, ou umidade materna avançada, gente, é horrível falar, mas infelizmente, depois de 35 anos, já é considerado uma idade avançada do ponto de vista reprodutivo, tá? Eu sempre brinco, quem já passou aqui com a gente sabe, os 40 são os novos 20, mas infelizmente, do ponto de vista biológico, os nossos ovários não acompanharam ainda essa nossa evolução da nossa maturidade. Então, essa pergunta não tem uma resposta única, mas tem um ponto muito importante. A gente nunca pode olhar só para endometriose. É o nosso ponto, acho que um dos pontos mais importantes. Existem outros fatores além da endometriose que podem causar uma dificuldade, uma infertilidade no casal heterossexual. Ju? Não, acho que é perfeito. Acho que sempre olhar o casal, um casal heterossexual, né? E não existe um caminho único, tá? O que a gente tem de consenso na literatura é aquela mulher que já tentou fazer 2 transferências, FIV com 2 transferências, e as 2 transferências não deram certo, a gente indica a cirurgia antes da 3ª transferência, tá? Isso já é um pouco melhor estabelecido na literatura. Por quê? Porque a gente acredita que o ambiente inflamatório pélvico, né, que as microalterações do ambiente pélvico podem impactar na anidação, na implantação do bebê. Mas são casos e casos. De maneira geral, aquela mulher que tem doença ovariana e que tem sintomas associados à endometriose, a gente considera congelar ou fazer FIV, fertilização in vitro, antes da cirurgia, operar e depois transferir. Aquela mulher que não tem sintomas é a mais difícil, né? É ótimo porque ela não tem sintomas, mas os sintomas guiariam aí a indicação cirúrgica. Então, nesse caso, é muito discutir com o casal, né? Aquele casal quer fazer a fertilização in vitro, não quer, qual caminho seguir? Não tem certo nem errado, e uma frase que eu uso muito no consultório, que eu queria que vocês levassem para a vida, é: o que vai te agredir menos? Naquele contexto, qual que é a situação, né? Qual que é o caminho que te agride menos, que é menos dolorido para você? Porque, principalmente em situações mais delicadas, eu acho que é isso que importa, é a médica, a equipe estar ao lado daquela mulher e, ao mesmo tempo, aquela mulher ser protagonista em relação a escolher o seu próprio caminho e aquele caminho que vai te doer menos, no sentido de você estar confortável com a sua decisão. Tá? Às vezes dói bastante, mas o mais importante é que você precisa estar confortável com a decisão tomada. Então, acho que foi uma boa discussão para a gente terminar aqui.
nossa frase que a gente ama aqui na OIA, a saúde transforma pessoas e a saúde feminina transforma a sociedade. Eu agradeço muito. Se quiserem também escanear o nosso QR Code para mandar dúvidas via WhatsApp ou interações, ou enfim, para o WhatsApp da nossa equipe. A gente tem equipe de biomédicas e psicólogas para acolherem vocês. E agradeço muito a oportunidade. Vou parar o meu compartilhamento. Falamos bastante. Ju, Nath, muito obrigada. Eu estou aqui, eu vou agora, gente, ajudar na gestão das perguntas, porque, como a Ju disse, tem as perguntas anônimas que estão sendo feitas lá no Slido, e tem também a possibilidade, se alguém quiser abrir câmera, abrir microfone, é só levantar a mão que a gente vai liberando também aqui. Tem muita pergunta, a gente já passou do tempo, então não vai dar para a gente responder tudo, tá? O que a gente pensou? A gente está com todas essas perguntas aqui, vamos seguir mais uns 10 minutinhos para quem puder ficar, mas a gente vai preparar um e-mail respondendo todas as perguntas que foram feitas para nada ficar no ar e a gente conseguir acolher e resolver todas as questões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar ser sucintas, meninas, mas enfim, vamos fazer o que der, mais uns 10 minutinhos, e depois a gente dá conta do resto ao longo, assim, até o final da semana, tá bom? A primeira pergunta é: que tipo de incisão é feita na cirurgia com ressecção de intestino? Perfeito. Quem perguntou, Mary? Tem o nome? Não. Nome. Perfeito. Tem duas possibilidades, gente. Vou ser bem sucinta, tá? Quando a gente opera o intestino, a gente tem 3 possibilidades cirúrgicas. Ou a gente faz uma raspagem, que é um shaving, em lesões mais superficiais. Ou a gente faz um disco, que eu falo que é igual um come-come, sabe? Você engloba a lesão e tiraria ali por baixo, dentro do reto. Então, essa não tem incisão abdominal. E o terceiro tipo, que é a ressecção segmentar. Então, você tira um pedaço do intestino e une os 2 lados. Na ressecção segmentar, a gente precisa, sim, fazer uma incisão para tirar a peça. Então, imagina que é uma peça maior, né, uma lesão maior, e que ela não sairia pelos furinhos ali de meio centímetro a 1. Então, nesses casos, a gente tem 2 tipos de incisões que a gente pode fazer. Ou incisão pequenininha, em torno de 4 centímetros ali no cortinho da cesárea, que a gente consegue tirar a peça. Ou quando aquela paciente tem lesão na vagina ou vai tirar o útero junto na cirurgia, a gente consegue tirar isso por baixo. Então, a gente chama de reto-sigmoidectomia anose, que é pelos orifícios naturais. Então, seriam esses 2 tipos de incisão. Obrigada, Ju. A próxima pergunta é: existe uma relação mensurável, chance de engravidar, entre a endometriose e o valor do hormônio antimuleriano? Nath, você quer responder? Quer que eu responda? Não, posso responder, você me complementa. Bom, na verdade, gente, a gente nunca pode associar o hormônio antimuleriano à chance de gravidez. Ele não mede a nossa chance de gravidez. Ele muito alto, ele muito baixo, a gente não pode falar que isso fala sobre prognóstico de gravidez. No entanto, a gente olha para alguns outros fatores. Então, por exemplo, idade. O fator idade, ele ainda é mais importante até do que o fator endometriose, tá, gente? Então, a idade é extremamente importante. O fator endometriose, ele depende, né? Então, depende do grau da endometriose, depende do grau de alteração estrutural que a gente tem ali na pelve dessa mulher. Ju, pode me complementar. É perfeito, o antimuleriano, ele dá uma ideia pra gente, mas ele não não bate martelo, tá, gente? Então, por exemplo, pacientes com endometriomas ovarianos, o antimuleriano pode estar alto, pode estar superestimado. Então, até assisti um webinar sobre isso com especialistas mundiais em reprodução ontem, e eles trouxeram justamente esse ponto, que o antimuleriano, ele dá uma ideia ali na curva da fertilidade, mas em endometriose a gente tem que ter uma análise bem crítica, e ele não necessariamente vai bater o martelo em relação à conduta, tá? Perfeito, doutoras, muito obrigada. A próxima dúvida, eu acredito que seja em relação àquela representação gráfica, Ju, que é feita depois do ultrassom. A pessoa perguntou: o foco de endometriose é essa parte branquinha? Acho que ficou um pouco com dúvida do que era doença, o que era órgão.
Tá, desculpa, eu vou colocar aqui então para vocês verem. Deixa eu só projetar minha tela rapidamente. Vou tirar aqui. Bom, aqui, gente, aqui é o intestino, acho que vocês estão vendo minha setinha, né? Aqui é o útero e aqui é a bexiga. Tudo que tá em preto é doença. Então, aqui é doença entre o útero e a bexiga. Aqui é doença no ligamento uterosacro. Aqui é doença do lado do ovário. Aqui é doença no apêndice. E esse grandão é o endometrioma ovariano, tá? Então, tudo que tá em branco são os órgãos normais e tudo que tá pintado em preto é doença. Perfeito, Ju. A próxima pergunta é a seguinte: quando se opta por cirurgia por conta de infertilidade, a indicação é retirar todos os nódulos existentes ou só os que estão atrapalhando a infertilidade em si? Todos os estudos são bem enfáticos em relação a isso. Indicada a cirurgia para melhorar sintomas em pacientes que têm infertilidade pela endometriose, a indicação é retirar todos os focos, inclusive os intestinais, mesmo que ela não tenha sintomas relacionados a esses focos. Os estudos já mostram que ressecção de foco intestinal melhora a fertilidade. Então, todos, tá? Todos, todos, todos. Perfeito. A próxima pergunta é: como é possível não ter sintomas e ter um diagnóstico de endometriose profunda? Entre parênteses, meu caso. A pílula mascara os sintomas? Ótima pergunta. Primeiro ponto, que bom que você não tem sintomas. Eu sempre parto disso, tá? Graças a Deus, que você não tem sintomas. Mas, alguns pontos aí. Existe uma representação multivariada da doença. Então, por exemplo, tem pacientes que têm pouca doença e muitos sintomas. Tem paciente que tem muita doença e não sabe, descobriu num exame aí de rotina. Então, a gente tem essas apresentações diferentes da endometriose, a gente ainda não sabe o porquê exatamente, devemos descobrir em breve, mas existe isso, tá? Em relação ao então, o mais importante nesse caso é focar nos sintomas e pragmatizar o tratamento, que é o que eu expliquei para vocês. Tem sintoma? Se tem, vamos tratar os sintomas. Tem doença que indica cirurgia independente dos sintomas? Se tem, vamos tratar cirurgicamente também, tá? Sobre o anticoncepcional, não é que ele mascara sintomas, mas ele diminui os sintomas. Então, sim, se você está usando hormônio, provavelmente ele está ajudando a melhorar seus sintomas. Por isso que é tão importante a gente diagnosticar ali logo na infância ou na adolescência dessa mulher, e não apenas prescrever um anticoncepcional, porque assim eu consigo ter o diagnóstico e acompanhar a doença a médio e longo prazo. Perfeito, Ju. A próxima pergunta, acho que ela é bem parecida. Parei de tomar a pílula há 8 meses para tentar engravidar e até então não tinha sintomas. Os sintomas parecem estar ficando piores. Pode ter relação com a pílula? Não necessariamente, tá? Algumas coisas. Pode ser que o tratamento hormonal não esteja mais fazendo efeito para você, isso é uma coisa, isso acontece, né? Pode ser que a doença esteja evoluindo, então é importante ser avaliada em relação a isso. E pode ser que você tenha outras consequências causando a piora de sintomas, como eu expliquei, a sensibilização cerebral, a síndrome miofascial, que são as contraturas musculares, outras doenças associadas que podem dar dor. Vou dar um exemplo, cálculo renal, por exemplo, né? Então, são essas 3 situações que é importante que você seja avaliada por um especialista, porque é isso que vai direcionar o tratamento e o cuidado. Boa, Ju, obrigada. A próxima pergunta é sobre dieta anti-inflamatória e endometriose. A pessoa diz o seguinte: é super restritiva, difícil de seguir e mesmo assim não tem base científica. Qual a opinião de vocês? Excelente essa dúvida. Você tem razão. Tem algum embasamento científico? Em que sentido? Que são algumas coisas que a gente já sabe que pela literatura reduzir ajuda nos sintomas. 1, bebida alcoólica, tá? Excesso de álcool. 2, excesso de carne vermelha, porque a proteína da carne vermelha é inflamatória, não é só pela gordura. E embutidos, condimentados, tudo que vem em saquinho, né? Então, essas 3 coisas, para todos os pacientes, eu oriento a redução, tá? O resto, por exemplo, lactose, glúten, esses componentes, FODMAPs, por exemplo, esses alimentos, eles não necessariamente são inflamatórios para toda mulher,
tá? Então, o que eu sugiro é que essa mulher seja acompanhada por uma nutricionista e verifique quais alimentos que mais inflamam e que mais dão sintomas. Porque, eventualmente, você consegue comer lactose, tá tudo bem, ou consegue comer glúten, tá tudo bem. E aí você não precisa se restringir sempre em relação a esses alimentos. E, claro, aos alimentos que você tem sintomas, aí eu sugiro que você use né, com critério, assim. Aquele dia que você vai sair, vai ter uma festa, come, você sabe que no outro dia não vai ser tão bom, mas você já entende ali como manejar seu corpo, tá? Então, eu não acredito em restrições absurdas, eu acho que a gente precisa viver também, né? Que não dá para viver em função disso, mas eu acho que a partir do momento que você identifica o que te faz mal, você consegue usar com mais inteligência. Sugiro uma nutricionista especializada em endometriose que não seja restritiva também. Maravilha, Ju. Olha, a gente está caminhando para 8h20. Vamos fazer a última pergunta, e aí a gente vai caminhando para encerrar. Ainda vão faltar algumas, mas aí a gente, como prometido, a gente se organiza para responder tudo no e-mail depois, tá bom? A pergunta é a seguinte: tenho 50 anos, usei camisinha a maior parte da minha vida, sentia muita cólica. Será que eu tive endometriose, sou infértil e não sei? Mary, fala de novo, por favor. Tinha quantos anos que eu não escutei? 50 anos, usou camisinha a maior parte da vida, sentia muita cólica. Tá. Será que eu tive endometriose, sou infértil e não sei? Muito provavelmente você pode ter endometriose, então eu sugiro que sim, você investigue, mesmo tendo 50 anos, né? Porque a gente sabe que a doença, ela fica mais quieta na menopausa, ou quando você faz a transição para a menopausa, mas ela continua aí. Então, acho que você precisa ser investigada. Sobre a infertilidade, aí faltam alguns dados, né? A gente precisa entender se você tentou engravidar em algum momento, se você teve camisinha, enfim. Acho que falta um pouco desses dados aí da parte de fertilidade, mas eu acho que vale a pena sim investigar. Perfeito, gente. Eu queria agradecer muito. Eu tô com um chapéu de OI aqui hoje, mas eu sou uma pessoa que fui diagnosticada recentemente com endometriose. Foi uma grande aula mesmo, foi maravilhoso. Acho que sanamos muitas dúvidas. Então é isso, meninas. Queria agradecer muito e passar a palavra para vocês para a gente fechar esse nosso encontro. Quer falar, Nath? Pode falar primeiro. Gente, em primeiro lugar, foi maravilhoso. Eu também aprendi muito, sempre aprendo muito com a Ju, com as perguntas de vocês. Acho que é muito importante ouvir. Então, cada vez mais eu vejo a importância de ouvir as pessoas. Mary, obrigada por compartilhar. E com certeza, todas vocês que em algum momento já passaram por isso, sintam-se acolhidas. Esse é um lugar muito seguro para vocês. Obrigada por tudo, gente. Foi maravilhoso. Pessoal, obrigada novamente pela presença. A gente vai tentar responder todas as dúvidas. Eu sei que sempre ficam dúvidas e com certeza é um aprendizado sempre com a equipe de reprodução humana. A Nath sabe, acho que a gente está sempre construindo e tentando pensar em alternativas melhores para essas mulheres, né, ou para a gente. Então, agradeço muito o espaço, agradeço muito a equipe OIA que planejou aqui e que propôs que a gente fizesse essa conversa. E a gente segue juntas aí, conscientização o ano inteiro, não só em março. Obrigada.